Se inscreva no meu canal, RaiTube Oficial, um canal de bênçãos para a sua vida e para a sua família, em nome de Jesus. Vamos meditar hoje sobre a segunda vinda de Jesus, a volta de Jesus. Vamos utilizar várias passagens bíblicas e uma delas está escrito na primeira carta de Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 1 ao 3, que diz: Mas, irmãos, acerca dos tempos e das estações, não necessitais de que se vos escreva, porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como ladrão de noite. Pois que, quando disserem a paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto àquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. O contexto da carta. A primeira epístola aos Tessalonicenses foi escrita pelo apóstolo Paulo para encorajar os crentes daquela cidade a permanecerem firmes na fé e esclarecê-los sobre a volta de Cristo. No capítulo 4, Paulo já havia falado sobre a ressurreição dos mortos em Cristo e o arrebatamento da igreja. Agora, no capítulo 5, ele muda o foco para o tempo e a natureza do dia do Senhor. O versículo 1, acerca dos tempos e das estações, Paulo reconhece que os cristãos já estavam cientes de que a volta do Senhor é um evento futuro certo, mas que os tempos exatos não são revelados. A expressão tempos e estações também é usada por Jesus em Atos 1:7, quando ele disse aos discípulos que não lhes competia saber os tempos determinados pelo Pai. A volta de Cristo não tem uma data específica revelada aos homens, e a igreja deve estar sempre vigilante. No verso 2, o dia do Senhor virá como ladrão de noite. Paulo reforça o ensino de Jesus, Mateus 24, 42 ao 44, comparando a volta do Senhor com a chegada de um ladrão que vem de surpresa, sem aviso prévio. Isso significa que os incrédulos serão pegos desprevenidos, mas os crentes em Cristo Jesus devem estar sempre atentos. A aplicação para a nossa vida. A igreja deve viver em constante preparo espiritual, sem se prender a especulações sobre datas. Já no versículo 3, quando disserem a paz e segurança, este versículo revela que antes da manifestação plena do dia do Senhor, haverá um falso senso de segurança e tranquilidade no mundo. As pessoas acreditarão que tudo está bem, mas de repente virá a destruição, como as dores de parto em uma grávida, algo inevitável e inescapável. Também na passagem bíblica em Mateus 24, 37 ao 39. O texto de Mateus 24, 37 ao 39 diz: Pois, assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como foi nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E não perceberam até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. No capítulo 24 de Mateus, este capítulo faz parte do chamado Sermão Profético de Jesus, onde ele responde às perguntas dos discípulos sobre os sinais do fim dos tempos e sua segunda vinda. No versículo 37 de Mateus 24, Jesus compara sua volta aos dias de Noé, para ilustrar
como as pessoas estarão desatentas e despreparadas quando esse evento acontecer. Neste versículo 37 do livro de Mateus 24, assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Jesus estabelece um paralelo entre os dias de Noé e sua segunda vinda. Assim como o dilúvio veio inesperadamente para aqueles que ignoraram a advertência de Noé, o retorno de Cristo pegará muitos de surpresa. Em Gênesis capítulo 6, versículos 5 ao 7, mostra que nos dias de Noé, a maldade do ser humano havia aumentado grandemente, levando Deus a trazer juízo através do dilúvio. Aplicação diária. Assim como nos dias de Noé, o mundo estará espiritualmente adormecido e distante de Deus no tempo da volta de Cristo. No versículo 38 do livro de Mateus 24, nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam-se e davam-se em casamento. Jesus descreve um cenário de rotina normal. As pessoas estavam vivendo suas vidas como se nada fosse acontecer. Elas ignoravam as advertências de Noé e não acreditavam que o juízo viria. Importante saber, como beber e casar não são pecados em si, mas indicam que as pessoas estavam tão focadas em suas vidas materiais que não deram atenção às coisas espirituais. A advertência de Noé durou 120 anos. Gênesis capítulo 6, versículo 3. Mas a humanidade zombava dele e não acreditava. Aplicação em nossos dias. Muitas pessoas hoje vivem sem considerar Deus em seus planos, ignorando a necessidade de arrependimento e salvação. No versículo 39 do livro de Mateus 24, e não perceberam até que veio o dilúvio e os levou a todos, assim será também a vinda do Filho do Homem. Aqui Jesus destaca a súbita destruição que veio sobre aquelas pessoas despreparadas. Elas não estavam atentas às advertências e quando perceberam, já era tarde demais. Em Apocalipse, capítulo 6, versículos 15 ao 17, descreve o terror das pessoas no dia da ira do Senhor. Aplicação prática. Muitos estarão desatentos e confiantes na estabilidade do mundo, mas a volta de Cristo será um choque para aqueles que não estão preparados. Conclusão e aplicação em nossas vidas. O ensino da primeira carta de Tessalonicenses, capítulo 5, versículos 1 ao 3, nos alerta sobre a imprevisibilidade e a seriedade da volta de Cristo. Para os crentes em Cristo, isso significa viver em vigilância e santidade, aguardando o Senhor com fé e esperança. Para os incrédulos, será um dia de grande surpresa e juízo. Lição para a igreja: vigiar e orar constantemente. Lucas 21, 36. Não se deixar enganar por uma falsa sensação de segurança. Pregar o evangelho, pois muitos ainda não estão preparados para o dia do Senhor. Assim, a melhor maneira de nos prepararmos para esse dia é vivermos em comunhão com Deus e cumprirmos seu propósito até que ele volte. Gênesis capítulo 7, versículo 16. Deus fechou a porta da arca, simbolizando que o tempo da graça havia terminado. Segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 10. O dia do Senhor virá como ladrão, pegando os despreparados de surpresa. Aplicação nos dias de hoje. A volta de Cristo será repentina e pegará de surpresa aqueles que não estiverem em comunhão com Deus. Hoje, assim como nos dias de Noé, muitas pessoas não acreditam
que o juízo de Deus virá e vivem como se tivessem todo o tempo do mundo. Conclusão e aplicação para nós. Hoje, Jesus usou o exemplo de Noé para nos alertar sobre o perigo da indiferença espiritual. Assim como o dilúvio pegou os ímpios de surpresa, a sua segunda vinda será inesperada para aqueles que não estiverem preparados. Como devemos reagir? Primeiro, vigiar e estar preparados. Mateus 24, 42 ao 44, nos exorta a estar sempre atentos. Segundo, não se deixar enganar por falsa segurança do mundo. Primeira carta de Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 3, diz que muitos dirão paz e segurança, mas o juízo virá repentinamente. Terceiro, buscar um relacionamento com Deus diariamente. Lucas capítulo 21, versículo 36, nos ensina a orar e vigiar constantemente. Assim, devemos viver com os olhos fixos em Cristo, preparados para a sua volta, pois ele virá em um momento inesperado. Também está escrito no livro de Apocalipse, capítulo 3, versículos 15 e 17, sobre a segunda vinda de Jesus, a volta de Jesus. O texto de Apocalipse, capítulo 3, versículo 15 ao 17 diz: Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera foras frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, rico sou e estou enriquecido, e de nada tenho falta, e não sabeis que és um desgraçado, e miserável e pobre e segue nu? Este trecho faz parte da carta de Jesus à igreja de Laodiceia, uma das 7 igrejas da Ásia Menor, mencionadas nos capítulos 2 e 3 de Apocalipse. Laodiceia era uma cidade próspera, conhecida por sua riqueza, comércio de tecidos de luxo e avanços médicos, especialmente colírios para os olhos. No entanto, a igreja nessa cidade havia se tornado espiritualmente autossuficiente e indiferente a Deus. No verso 15 de Apocalipse, capítulo 3, conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera foras frio ou quente. Aqui Jesus usa uma metáfora baseada na geografia de Laodiceia. Frio e quente. Algumas interpretações dizem que frio representa incredulidade e quente representa fervor espiritual. Mas, na realidade, ambos podem ser aspectos positivos. A cidade vizinha, Colossos, tinha água frias e refrescantes, úteis para beber. A cidade de Hierápolis tinha fontes quentes e terapêuticas, boas para a cura. Já Laodiceia, localizada entre essas duas cidades, tinha águas mornas e sem gosto, que eram desagradáveis para beber. Aplicação em nossas vidas. Jesus deseja que os crentes sejam úteis e comprometidos, seja trazendo refrigério espiritual, como as águas frias, seja promovendo cura e transformação, como as águas quentes. O problema é a indiferença e a falta de compromisso. No verso 16, porque és morno e não és frio, nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. A mornidão espiritual representa um cristianismo indiferente, sem vida, sem paixão por Deus. Vomitar-te-ei da minha boca. A ideia aqui é que a mornidão causa náusea em Deus, uma fé apática, sem zelo, nem compromisso. É insuportável para Cristo. Aplicação em nossas vidas diárias. Deus rejeita um cristianismo superficial, onde as pessoas vivem de aparência, sem transformação real. No verso 17,
Rico sou e estou enriquecido, e de nada tenho falta, e não sabes que és um desgraçado e miserável, e pobre e cego e nu. A igreja de Laodiceia era materialmente rica, mas espiritualmente miserável. Eles achavam que não precisavam de mais nada, mas na realidade estavam em grande necessidade de Deus. 5 condições espirituais da igreja. Primeiro, desgraçado, em um estado lamentável diante de Deus. Segundo, miserável, pobres em termos espirituais, mesmo com sua riqueza material. Terceiro, pobre, carentes das verdadeiras riquezas celestiais. Mateus 6, 19 ao 20. Quarto, cego, não enxergavam sua verdadeira condição. Segunda carta de Coríntios, capítulo 4, versículo 4. Quinto lugar, nu, envergonhados espiritualmente, sem a cobertura da justiça de Cristo. Aplicação em nossas vidas. O perigo da autossuficiência espiritual. Muitas pessoas acham que não precisam de Deus porque têm sucesso material, mas sem Cristo continuam espiritualmente pobres e cegas. Conclusão e aplicação para nós hoje. A carta à igreja de Laodiceia nos adverte contra a mornidão espiritual e a falsa sensação de segurança. Precisamos ser fervorosos na fé, buscando a Deus com sinceridade. Não podemos confiar nas riquezas materiais, mas devemos depender de Deus. Devemos reconhecer nossa necessidade espiritual, pois só Cristo pode nos tornar verdadeiramente ricos, enxergando a verdade e vestidos com sua justiça. O convite de Jesus no verso 20, ele diz, verso 20 do livro de Apocalipse, capítulo 3, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Apocalipse, capítulo 3, versículo 20. A solução para a mornidão espiritual é abrir o coração para Jesus e permitir que ele restaure nosso fervor e compromisso com Deus. Que você fique com esta palavra em seu coração. Medite nesta palavra de dia e de noite. Quero dizer a você que Jesus te ama e tem um plano de salvação para a tua vida. Ouça a palavra de Deus. Creia na palavra de Deus. Confesse seus pecados e os abandone. E aceite Jesus Cristo. Confesse Jesus Cristo como seu único, suficiente, exclusivo, soberano, dono de sua vida. E a partir de então, o Espírito Santo de Deus passará a habitar na sua vida, no seu coração. Um forte abraço, fique com Deus e a paz do Senhor Jesus. Você que está afastado dos caminhos de Deus, volte para Ele o mais rápido possível. Reconcilie-se com Ele agora. Deus, Ele é misericordioso em perdoar. Ele está lhe esperando, de braços abertos, com o coração aberto, para você voltar para Ele. Se você ainda não aceitou Jesus Cristo como seu único, suficiente, exclusivo, soberano, dono de sua vida, volte para Ele o mais rápido possível. Não deixe para hoje, não deixe para mais tarde, não deixe para amanhã, não deixe para depois, porque o futuro a Deus pertence. Volte para Ele agora. Neste exato momento é tempo de salvação. Um forte abraço, fique com Deus e a paz, Senhor Jesus. Para a sua meditação, João 3,16. Porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Aqui quem vos fala é o irmão Raí Cosme, da Igreja Evangélica Assembleia de Deus Missões, Campo Esplanada do Uruguai, presidida pelo pastor-presidente do Campo Adicel, pastor Freitas Melo, e missionária Irandi Melo. Venha nos visitar. Nossos cultos são às terças-feiras, às 19 horas, nosso culto de ensino e doutrina, no Campo Adicel, Templo Central Sede Monte Sinai, que está localizada na rua Tenente Lauro, sem número, bairro Vale Quem Tem, aqui no loteamento Parque Mão Santa, Zona Leste de Teresina, Piauí. Nossos cultos são terça-feira às 19 horas, aos domingos às 8 horas e 30 minutos temos a nossa Escola Bíblica Dominical e às 18 horas e 30 minutos temos os nossos cultos